Então, hoje a gente vai estar fazendo aqui o review do Armitage Dual Matrix. Eu adoro esses nomes. Mas é uma continuação direta do Armitage, o primeiro filme, que eu já fiz um review aqui no canal. É um filme que eu gostei bastante, é um filme que é simples, mas que ao mesmo tempo ele é bom porque ele consegue ter uma qualidade sem precisar ser apelativo nem nada do tipo. E o segundo filme eu acho que ele só veio pra melhorar as coisas, pra te falar a verdade. É difícil ter uma continuação melhor que a original, né? Se bem que o anime me lembrou do Exterminador do Futuro 2, e a gente vai chegar nessa parte, e o Exterminador do Futuro 2 é melhor que o primeiro. Coincidências, né? Basicamente a história ali, pra quem não viu o primeiro filme, conta ali como se seguiu a vida da Armitage com o outro protagonista lá, o Ross, né? E vai contando ali, vai ter spoiler aqui, porque você tem que ver o primeiro filme pra entender esse, então vai ter spoiler aqui mesmo. Aí aparece lá que eles conseguiram uma filha e tudo, com toda aquela questão que ela tinha, que era um androide que podia gerar vida, né? E era a esperança de Marte, porque Marte tinha uma taxa de fertilidade muito pouca, e daqui a pouco os robôs poderiam ser o braço direito nos humanos durante a colonização marciana, mas que tem toda aquela discórdia ali e tal que aparece, né? Preconceito e tudo. Eles estão lá vivendo a vida deles feliz e tal, e a Armitage, ela não consegue se contentar muito com a vida de casada, né, de dona de casa ali, né, e tal, e ela eu gostei que é um personagem mais maduro, ela parece um personagem mais maduro, e eu gostei muito porque tu vê que é uma evolução direta, ela é mais séria, ela ainda é meio saidinha assim, mas não é abusadinha que nem era no primeiro, até porque tá casada, que é uma distinção que, por mais incrível que pareça, a história japonesa não costuma fazer, a mulher que é saidinha segue sendo saidinha mesmo quando completamente comprometida. Com filho e tudo, isso aí eu já vi. Caraca, velho, eu vi umas histórias muito... Mas enfim, não vamos falar delas aqui. E isso é bom, é legal o personagem que tu pegou um carinho logo no primeiro e agora ele tá evoluindo. Tem o Rosa também, que é um personagem muito bom e tal. E ele fica expandindo. A história em si, ela corrigiu os pontos que o primeiro deu ruim. O primeiro teve aquelas incoerências, umas coisas meio estranhas lá rolando, algum pouco rushado ali. A animação não era das melhores, as lutas eram ruins. Aí essa história melhorou consideravelmente a animação tá boa, tá bonita, as lutas tão massa pra caramba, com a trilha sonora boa que era do primeiro. Então, ele melhorou todos esses aspectos. E a história ela é mais simples, ok? Mas ela é mais consistente e ela tem menos furos. Eu achei que ela por mais que seja simples, ela é uma simplicidade que eu acho que veio bem a calhar. Não é aquela história que tu fica, será que isso era pra estar... Que nem o primeiro será que isso era pra estar acontecendo aí? Será que era pra ser assim? Tu fica, não, ela é uma história bem fechadinha ali. Aí a Armitage, como eu falei, ela não ficou muito bem na vida de casada, e foi lá e transmitem pra ela uma mensagem lá de uma atrocidade que fizeram com robôs na Terra. Isso é uma partezinha zoada, eu acho que é uma das pouquinhas partezinhas zoadas assim. E tipo, ela viu lá, recebeu a mensagem, vou ter que ir pra Terra. De repente ela aparece na Terra. E meio que a história não conta, tu fica, ela tá na Terra ou ela tá ali? Tu não sabe. Aí no meio da história tu vai descobrir, ela foi pra Terra mesmo. Aí, tipo, foi pra Terra, deixou marido, filha e... Tchau, do nada, e ninguém se deu conta. E peraí, se ela deixou... E aparece depois o Ross, o marido dela, trabalhando ali, e tu fica... Depois de... lá no meio, tu volta de novo, peraí um pouquinho, mas se ela não tava lá, não avisou ninguém se deu conta também, por algum motivo, e o Ross tá trabalhando, o que tá com a guria? Ela tem uma... mas a creche não é 24, não é de noite, porque o Ross trabalha... Tem um furo aí, tá? Tem um furo aí que tu para e te dá conta, assim. A história não explicou muito bem isso. Mas ela vai lá investigar toda essa questão lá dos robôs, o que fizeram, né? E aí dá algumas cenas bem interessantes. Ela não é tão filosófica quanto o primeiro, mas dá umas cenas interessantes. Aí o Ross, ele tá lá defendendo um lugar lá, que ele é segurança agora, e aí os caras uns terroristas inventam de ir lá fazer um ataque terrorista. Aí ele vai lá e mata os 3 terroristas, beleza? E aí os caras vão indagar, mas é assim, ó, esses 3 terroristas tinham um robô junto com eles. O robô... Ele foi preso justamente. E você matou 3 seres humanos? Por que os humanos morreram e o robô tá vivo? Pô, cara, porque eu tava trocando tiro com os bandidos e eu não tinha como parar pra perguntar pra eles se eles eram humanos ou não. E também eles estavam trocando tiro comigo e ia trocar tiro com eles mesmo se fosse. Isso aí, na realidade, é um papo preconceituoso. Isso aí é por causa de preconceito. Mano, que troço que me dá raiva. E eu já vi muita coisa assim na vida real.
Muita coisa assim. Não, ó, aconteceu alguma coisa com alguém, só pode ter sido por alguma coisa, questão com preconceito. Ah, mas o cara tava roubando. Não interessa, não interessa, não interessa. Ah, isso eu já vi. E é uma cena que tu pega a empatia ali pro personagem e tu fica, puta que pariu, vai ficar, né? É sempre o preconceito. Uma das grandes merdas dessa história toda é o preconceito. No bom sentido, porque ela desenvolve isso. E dá uma cena muito bonita no final. E aí o cara tá lá e tal, aí chega lá um político lá de Marte, né? Acho que ele é político, dono de uma empresa, agora no mesmo direito. E chega e diz assim pra ele, cara, eu padeço da tua dor e tudo, eu sei que as pessoas estão chateando, mas eu gostaria, por conta que a gente vai ter uma assembleia, por conta da continuidade dos robôs de terceira geração ali, pros direitos dele, pra desenvolver os direitos deles e tudo. E aí eu quero que tu esteja lá como meu representante, lá na Terra. Ah, eu pra representar? Porque tu é uma pessoa importante, tu é um herói aqui. Tu tem que ir lá representar. Tá, eu vou. Aí ele vai lá com a guriazinha dele. Aí, cara. Aí dá umas merda lá. Praticamente um spoilerzinho aqui, não quero dar muito mais, tá? Raptam a guriazinha, aí a Armitage e ele atrás delas, aí é um tiroteio pra caramba, explosão pra caramba, um monte de coisa pra caramba, pra salvar a guria. E é uma premissa simples, mas é uma das melhores que tem. Ah, eu tenho que salvar minha família. Cara, isso é uma premissa de muita história, né? E é um clichê, mas é um clichê bom, assim. E, de novo, desenvolvendo todas as lutas, a animação é boa pra caramba, tu te diverte pra caramba nas lutas, tu tá bem definido, né? Que nem o primeiro que ficou um pouco cinzento algumas questões. Tu tá bem definido pelo que eles estão lutando, que é uma causa extremamente nobre, sabe? Tem algumas reviravoltas, tem algumas cenas marcantes, né? No final mesmo tem uma cena que eu achei muito bonito. Eu achei muito bonita a cena. A guriazinha, a filha da Armitage e do Ross, ela não sabe que a mãe é cyborg. E aí um dia, quando ela encontra a guria, finalmente, depois de tanto tempo, ela chega ali e ela vê que o braço dela tá exposto assim, ela vê que ela é mecânica, e a guria fica com medo. Fica com medo ali, vai pra trás assim, e ela fica olhando pra guriazinha. Eu fiquei, cara, e deu uma pena do caramba, porque... Caraca, velho... Uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, né? Onde o preconceito te leva, né? A ter vergonha do próprio pai e da própria mãe, né? Cara, é uma ceninha que me comoveu, você tá entendendo? Não é simples, mas é uma coisa que me comoveu. E depois disso tem uma ceninha da Armitage lutando pra caramba. Cara, as lutas estão muito boas nessa história. Lutando pra caramba. E aí ela aparece lá toda arrebentada, assim, ela perdendo a luta. E a guriazinha vai lá e se abraça nela e ainda pede ali, não machuca mais a minha mãe e tal. E eu fiquei... Caraca, velho, uma coisa que me quebrou o coração, sabe? Por mais que seja um androide, por mais que tenha toda aquela questão do preconceito, dessa questão dos direitos ali, que eles não têm nem direitos, né, nada do tipo. E você vê um filho tendo que odiar a própria mãe e depois ela volta atrás e descobre que realmente é uma mãe por aquilo que ela tá fazendo por ela, sabe? E por ser uma criança também e tal. É uma cena boa, é uma cena que me comoveu, cara. É uma cena ali que me comoveu, eu achei bonito e também é uma reflexão interessante da gente ter, né? Até onde o preconceito pode te levar. Mas é isso, demais é isso, sabe? É uma história, ela ficou mais simples, de novo, mais coesa, né? Tem algumas cenas interessantes e boas, tem algumas reviravoltas, a premissa é simples, ela é menos apelativa ainda que o primeiro. O primeiro tem uma ceninha lá, outra, tipo da Armitage... Aquela cena da lingerie que não me desceu ainda. Eu fiquei tipo, até agora eu tô do nada, mano. Tem o Android também lá, que anda no aeroporto lá com maiô. Mas ó, maiô cavadaço, mas ó, mais cavado que trincheira da Primeira Guerra, velho. E tinha alguma cena. Nesse aí tem a cena da mulher lá, mas eu acho que é mais um easter egg assim. É meio estranho também que a Armitage ela também tem aquelas franjas pros lados, assim, mantiveram na nova animação, que ficou feio, mas tipo, é uma referência ao primeiro OVA também, né, então... É uma coisa legal, assim, isso é uma referência, mais uma referência, assim. E eu gostei que a personagem, de novo, a personagem é bem mais madura, ela é divertida também, mas tu vê uma evolução nela. E trataram também o personagem com carinho ali, deixaram ela mais coberta, umas roupas que cobrem mais o corpo, assim. É uma pessoa um pouco mais reservada, não tão saída daquele jeito. Eu gostei que tiveram um carinho também pelo personagem, sabe? Isso é uma coisa que também não vê hoje em dia, sabe? Hoje em dia
Então, cara, o Armitage eu acho que é uma história que o 2 ele veio pra melhorar os pontos que tinha dado errado ali no primeiro, tá? Eu acho que ficou bom, acho que foi empolgante, acho que foi nostálgico em relação ao o primeiro anime, né, com aquela primeira animação ali e tal. E foi uma história que tu termina assim satisfeito, cara. Boa, bonito, fechadinho, não é nada pesado, não é nada apelativo, é só uma boa história porque tu te comove e porque te mostra uma lição também que te deixa bastante feliz, né? O final ali com a Armitage com a família toda dela ali é uma coisa que te deixa bastante feliz, sabe? Mas então tá, gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso é muito importante. E até a próxima.